Graça e paz, povo de Deus, amados irmãos, mães. Mais uma vez, nós estamos aqui para declarar sobre o céu, sobre a terra, que o Deus tem para nossas vidas. De antemão, nós somos do Ministério Assembleia de Deus, de América. Pastor Fernando, por 19, aqui em Goiás, Goiânia. Eu gostaria muito de, antes de nós mencionar a palavra, eu gostaria de cantar um louvor rapidamente, são os tópicos. Primeiro muito. Pastor, me perdoe, mas não pode ficar um áudio ligado, porque senão dá interferência. A gente está ouvindo, como eu posso falar em português? Me passou agora na memória a palavra. Mas um pouquinho cortando, porque dá Sim. interferência se tiver algum telefone, algum computador aí do seu lado, pode dar interferência, a gente não consegue ouvir direito. Amém? Mas vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Mas já está gravando normal ou vai retornar? Vamos parar e retornar novamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz de Deus a todos, irmãos, amados. Muito prazer estar com vocês aqui nesta live. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele é maravilhoso. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Já pedi para os irmãos estar abrindo suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4, onde os irmãos vão procurar agradecer. É maravilhoso estar com o corpo de Cristo, nós aqui, e o pastor Paulo, do Ministério Assembleia de Deus de América, em Goiás, aqui na região de Goiânia. Gostaria de louvar a Deus por que é a oportunidade. Ao meu líder, pastor Fernando Cabral, Deus abençoe. E a todos que estão me ouvindo nesta tarde, que Deus te abençoe poderosamente. Eu creio que a palavra hoje vai ser bem suscita aos nossos corações, onde nós vamos claramente ser edificados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Mas, antemão, eu gostaria só de cantar, sim, esse hino, que é muito lindo e maravilhoso. Hino de número 2, Saudosas Lembranças. Diz assim: ó, que saudosas lembranças que tenho de ti, oceano, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Bela, muita bela esperança dos que vigia por ti, pois eles recebem forças que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar
e de toda a tentação. Sim, eu confiarei nessa terra de além, e lá estarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Até aí, glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Deus abençoe. Agradecer a nossa irmã Egéria, Kita, minha cunhada. Eita, abençoada por Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 4. Eu gostaria só de começar do verso de número 3. Jamais antes. Está escrito assim. E estava com eles Tobias e o Amonitas, disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Diga assim, o muro de pedra não vai ser derrubado facilmente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a nossa irmã Egéria, ela não me deu um tema, mas é um tema que eu gosto, que eu estava estudando essa semana, apliquei. Significa o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Diga comigo, pedras que edificam e não ferem. Aleluia. Se nós olharmos perante o texto de Neemias, nós vamos analisar que Neemias ele foi convocado a fazer uma obra, levantar os muros de Jerusalém. Mas quando nós olharmos esse texto, eu vejo que houve vozes que iriam atrapalhar o processo de reconstruções do muro de Jerusalém. E olharmos para as vozes e vemos que essas vozes, elas podem ver como pedras para tentar nos destruir. Mas quando nós olhamos para uma pedra no modo físico, nós vimos que aquelas pedras, elas podem se relacionar, pedras que possam construir, como também no lado espiritual, pedras que podem destruir. Construir no modo físico e destruir no mundo espiritual. Então, Neemias, quando ele teve a missão de levantar os muros de Jerusalém, nós podemos ver que Neemias ele não poderia perder o foco, o qual dentro do coração dele estava sendo, ou melhor dizer, estava brotado desejo de mudar a história daquele local de Jerusalém, mudar os muros de Jerusalém, mudar a história de Jerusalém. Por quê? Porque consentia dentro dele, pelo Espírito de Deus, mudar o relacionamento entre aquela sociedade, aquele povo que estava vivendo oprimido pelas garras do inimigo, onde não acrescentava bem sobre aquela vida, sobre as vidas que estavam vivendo ali. Então, quando o poder das palavras ela se torna como uma afronta,
nós precisamos entender como está escrito em Provérbios. Vou olhar aqui, Provérbios, capítulo, aleluia, Provérbios, capítulo 18, verso de número, Provérbios 18, 21, se eu não me engano, é 21. Provérbios 18, 21, vou ler para vocês aqui rapidamente. Provérbios 18, 21. Vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Então, nós entendemos que a língua, o poder da palavra, ela destrói um ser humano, ela destrói uma nação, ela destrói o mundo, se for possível. Costuma dizer um ditado em Salvador, na Bahia, diz que a língua sem osso é pior do que uma navalha. Diga comigo, a língua sem osso é pior do que uma navalha. O que quer dizer isso? É que Tiago vai dizer que a língua, Tiago capítulo 3, verso de número 10, eu gosto de ler para vocês, aleluia, livro de Tiago. Então, nós podemos analisar que a língua ela tem um poder de matar, como tem um poder de dar vida. Tiago, capítulo 3, verso 10, diz assim: de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, você tem que entender, aleluia, que quando Tobias e Sanbalate estavam em suas missões, se levantaram Tobias, Sanbalate e Gesem para impedir o processo onde Deus tinha colocado no coração de Neemias a ele edificar os muros de Jerusalém. Vou abrir um parênteses aqui agora. Se você hoje analisar que quando Deus coloca dentro de você um desejo e um sonho de você poder mudar a história da sua própria vida, você vai analisar que quantas pessoas, né? Tem aquelas pessoas otimistas e as pessimistas. Mas tem pessoas que não deixa de maneira nenhuma você mudar a sua história da sua vida. Tem pessoas que ela não deseja que você cresça na sua vida empresarial. Ela não permite não aceita que você realize os seus sonhos. Tem pessoas que sente, como eu costumo dizer, sobre o teu sente cheiro de carne. Mas seguinte, meu Deus, palavra correta. Pessoas com cheiro de defunto, falar logo assim, no modo geral. Tem pessoas que cheiram a defunto. Tem pessoas que só quer ver a sua morte espiritual, sua morte física. Tem pessoas que não aceitam você ser melhor em um patamar de vida do que ela. As pessoas acham que você tem que viver abaixo delas. Tem pessoas que estão assim hoje. Ela não aceita que você tenha uma melhoria, que você não cresça, você não venha florescer. Mas tem pessoas que querem meter o facão na sua árvore, querem destruir a rosa que é você, que exala perfumes. Então, quero dizer para você que tem pessoas que não ajuda, que não favorece, que não cresce, que não deixa você brotar, que não deixa você ter uma vida genuína na presença do Senhor. Tobias e Sanbalate,
se colocava nesse estilo de patamar. Quando Tobias, Sanbalat e Gesem souberam que Neemias estava vindo, é como eu costumo dizer, as pessoas têm um modo de querer já infectar, né? Querer é igual como se diz, limão podre no meio de limão, ele aprodece o resto. Tomate podre no meio de tomate vai ficar ali, vai apodrecer o resto. A visão de Tobias e Sanbalat e Gesem era poder, né, infectar a sociedade contra quem? Contra Neemias, para que quando ele chegasse, ele não fosse tão bem recepcionado. Mas quando Deus está na frente, quando Deus está no negócio, quando Deus está no controle, na direção da minha e da sua vida, pode se levantar Tobias e Sanbalat, não vai prosperar. Por quê? Porque não existe arma forjada, encantamento contra o escolhido do Senhor. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido do Senhor. Quando Deus chama você para uma grande obra, Ele garante. Ele sabe com quem está contando. Ele está contando com você naquele trabalho. Ele está contando com você naquele sonho. Ele está contando com você naquele lugar onde as pessoas não dão ibope, mas o Senhor conta com você, porque a sua presença, ela é como luz, ela é como os passos que reluz sobre a terra. Então, nós precisamos entender que a chamada está propícia a receber pedradas. Mas existe pedradas que também ela pode também nos edificar. Como? Porque às vezes tem certo tipo de pessoas que seguem ao Senhor, evangélicos, nós, servos do Senhor, estão vivendo hoje em dia no patamar chamado anonimato. Estão vivendo assim, só relaxando. Só que a questão, vocês ficam tão acostumados a viver no anonimato que esquece que você tem um propósito, você tem um foco chamado salvação de vida. Você precisa despertar. Você precisa despertar. É por isso que às vezes as pedradas vêm para nós podermos até mesmo nos despertar, porque nós estamos vivendo um tempo muito vivendo sim, muito aquele estilo, sabe o que eu estou falando, né? Então nós precisamos nos despertar, porque quando a gente fica vivendo num aspecto ali, só na abundância, aquela coisa assim, você vai morrendo, você hoje não jejua mais, você não ora mais, você não tem uma vida com integridade com Deus, você não vive o mundo espiritual com o Senhor genuíno. Aí como é que você vai sobreviver às pedradas? Você não vai sobreviver às pedradas. E aí as pedradas chegam justamente para te balançar a sua figueira. Entendeu? Balançar. Nós precisamos de um balanço para entender. Então, o que acontece? Se nós olharmos hoje, as pedradas, ela faz com que a gente também venha crescer. E a gente não permaneça a ficar vivendo no anonimato. Eu costumo dizer que um pé de manga, ele dá uma manga, a manga, quando está verde, ela nunca vai sofrer pedradas. Mas basta ela amadurecer, ela pegar a formosura, ela começar a sentir o cheiro, aquele aroma, aquele cheiro gostoso, e aí começa o quê? Receber pedradas.
Então, são dois tipos, são dois aspectos que nós estabelecemos pelo poder das palavras que edificam e não ferem. Então, nós temos que entender que quando o Senhor chamou você, nós entendemos que nós temos que saber como vai modelar e falar da linguagem. Às vezes você está aí e fala muito mal do seu irmão. E a Bíblia diz que quando nós falamos do nosso irmão, nós estamos falando e caluniando o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos vigiar para que não venha a afetar o templo do Espírito Santo de Deus. E você não poder tirar aquela pessoa dentro dos caminhos do Senhor. Porque tem pessoas que elas não estão preparadas para ouvir certo tipo de palavras. Tem pessoas, sim, que estão estruturadas, amadureceu. Pessoas que se posicionaram e hoje são maduras. Mas tem pessoas que ainda, por mais que vivem, tem 10 anos, 15 anos na presença do Senhor, na palavra, vive a palavra do Senhor, melhor, entre aspas, está na presença do Senhor, mas, como diz Hebreus, capítulo 6, que ainda quer tomar leitinho. E Paulo diz que já te dei o feijão, já te deu o mocotó, fazendo uma metáfora, já te deu feijão, já te deu mocotó, já te deu uma rabada, já te dei um sarapatel, já te dei um meninico de carneiro, já te dei uma maniçoba, já te deu um mocotózão. Eita glória! Então já te dei um alimento forte. Você não precisa mais tomar leitinho, mas é porque você ainda está vivendo tempos ainda de tomar leitinho. Você já não é mais menino levado por qualquer vento. E aí você precisa se posicionar. Por quê? Porque justamente o posicionamento vai nos levar a ser forte, mesmo recebendo pedradas, mesmo sendo caluniados, mesmo sendo defamados. A palavra não diz o ditado que as pedradas nós podemos pegar elas, começar a construir degraus para o quê? Para que nós possamos subir cada vez mais. Então nós precisamos entender que tem palavras de morte, mas tem palavras de dar vida. Você foi chamado hoje, você foi chamada hoje para ter palavra de vida e não palavra de morte. Neemias, se ele desse ouvido a certo tipo de palavras, ele não poderia construir os muros de Jerusalém. Se Neemias ouvisse Tobias e Sanbalate, Gesem, armando para mudar o comportamento da sociedade contra a sua vida, se ele desse ouvido, ele não estaria onde ele está hoje, sendo mencionado nas Sagradas Escrituras. Então, quando você entender que você tem um foco e tem um alvo que precisa ser estabelecido na minha e na sua vida, você não tem que estar em certo tipo de lugar, emprestando o seu ouvido para ouvir coisas absurdas que não edificam a minha e a sua vida. Salmo 1, ele é bem claro. Não sentai às rodas dos escarnecedores. Por que isso? Porque tem certo tipo de lugar que você não merece estar em certo tipo de lugares. Você não merece estar vivendo em certo tipo de lugares onde a sua presença não é valorizada no meio da sociedade. Então tem pessoas que estão ali perto de você, mas tem uns papos atravessados, que
não vai edificar. Eu costumo sair, como eu costumo dizer, eu costumo sair à francesa. Quando eu estou vendo que aquelas conversas não estão me edificando, eu não faço questão nenhuma de permanecer naquele lugar. Por quê, pastor Paulo? Porque aquilo ali jamais vai me edificar. Porque o ambiente não é propício. O ambiente, ele é maldoso. Ele infecta. Então, nós precisamos fugir da presença, da aparência do mal. Fuja, caia fora, porque os seus ouvidos são ouvidos santos. Levítico capítulo 14 vai dizer que quando os sacerdotes eles saíam, ele pegava ungia na ponta da orelha e nos seus pés, para que possamos caminhar na presença, nos caminhos do Senhor e ouvir a voz do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo a colocação de hoje das palavras? Então, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem, são esses tipos de palavras. Aleluia! Então, você precisa mudar o seu comportamento. Mateus capítulo 12, 34, vai dizer assim: Jesus exortou fortemente os fariseus pelas suas incredulidade e blasfêmia, deixando claro que aquele que era o estado do coração deles, raça de víboras, como podes vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aqueles homens estavam se achando pelo seu status de vida, o status que eles estavam vivendo por conhecer as escrituras, por conhecer as palavras, né? Mas eles não viviam plenamente uma vida genuína. Por quê? Porque eles emprestavam a sua boca para falar mal daquele próximo, falar mal do seu irmão, falar mal do seu amigo. Tem pessoas que te abraçam, mas por trás, ó, a punhar, ó, mete o pulmão, ó, e ali, ó, oh, ainda fica sorrindo para você. É, meu amigo. Que tipo de amizade nós devemos cultivar? É por isso que nós precisamos viver o mundo espiritual, de discernir as palavras. Nós precisamos discernir o comportamento. Nós precisamos discernir onde quer que nós andarmos, onde quer que nós vamos, onde nós somos bem chegados. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver um evangelho genuíno com Cristo. O evangelho genuíno com Cristo, um evangelho reto, procurar viver a palavra do Senhor em espírito e verdade. Por quê, pastor? Porque eu preciso ser espiritual. Você hoje foi marcado pelo sangue do Cordeiro, você foi marcado pela aliança que o Senhor colocou em você e na minha vida. Nós temos um dono. Nós temos um dono chamado Jesus Cristo de Nazaré, nosso Pai eterno, nosso juiz, nosso advogado, nosso príncipe de paz, Rei dos reis, soberano, eterno, Yeshua, Hamashia, Deus fiel, verdadeiro, Pai da luz, a rosa de Saron, lírio do campo, a videira verdadeira, o Pai que está a nossa peleja, o Emanuel, Deus conosco, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o El Shaddai, o El Shalom, o Kadosh, o Senhor é todas as coisas maravilhosas diante de nós. Por isso que nós precisamos entender que tipo de vozes a gente precisa estar ouvindo.
Porque as pedradas, elas servem podem nos levantar, mas também para nos destruir. Então, não permita que palavras venham te destruir. Não permita. É por isso que eu costumo dizer, quando eu vejo alguma coisa dizendo, falando alguma coisa, está repreendido em nome de Jesus. Aparta de mim, eu não te conheço, maldito. Vai para trás da cruz, Satanás. Felizmente, a verdade tem que ser dita. Então, não aceite dentro da sua casa, não aceite no seu trabalho, repreenda em espírito, para você ter um comportamento, né? Ser prudente, mas repreenda mesmo em espírito. Não precisa ser pronunciar, para você não ser antiética, mas você repreende no espírito. Toda palavra lançada contra a sua vida, eu repreendo no poder, na autoridade do nome de Jesus. Tobias e Sambalate, ele teve a missão deles, querer destruir Neemias. Mas a maior missão de Neemias foi edificar o que Deus colocou no seu coração. E assim eu desejo a você nesta tarde, que o que o Senhor colocou no seu coração, para que você possa edificar uma nação, você edificar um rebanho, você edificar aquele irmão que está caído, aquela irmã que precisa ser ajudada, edifique, faça ela crescer, faça ela mudar sua história, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E assim eu agradeço a rica oportunidade dessa mensagem. Diga o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Deus abençoe poderosamente. Obrigado, pastor Egéria e a comitiva do Senhor nesta live. Um grande abraço a todos. Deus te abençoe. Eu creio que boa foi esta palavra. Amém? Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, você que ouviu esta palavra, eu quero deixar bem claro para você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu sei que você é o melhor de Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração neste momento e você pudesse orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta tarde gloriosa, eu pude aprender que eu não posso dar ouvido a qualquer tipo de palavras que venha me abater e me destruir. Diga: Senhor Jesus, nesta tarde eu agradeço pela palavra que hoje ela me lapidou, ela fez morada dentro de mim e ela me mostrou o caminho verdadeiro onde eu posso andar e caminhar na sua presença. Diga assim: eu aceito o Senhor Jesus como um único e salvador da minha vida. Que Deus te abençoe e que o Senhor escreva seu nome no livro sagrado, para que naquele grande dia a sua chamada fosse o passaporte para o reino de Deus, da glória do Todo-Poderoso. Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Beijão no coração, beijão, Deus te abençoe, fica com Deus. Amém?